No último final de semana, pessoas de uma comunidade, mais especificamente os membros do canal do meu amigo Thiago, Cala a Boca Thiago, eles vieram para Curitiba para fazer um grande encontro de membros, de inscritos do canal, de admiradores do trabalho desse meu amigo Thiago, né? E uma grande parte dessas pessoas que vieram nunca tinham conhecido Curitiba. Pessoas não tinham vindo para cá, não sabia como era, só ouvia falar. E quando elas vieram para cá, claro que o objetivo era ver o meu amigo Thiago, porque eles iam se encontrar, era a comunidade deles, enfim. Mas também era conhecer a capital do sul do Brasil. Talvez a cidade mais importante do sul do Brasil, sendo clubista, não sei. Mas eles tinham também esse objetivo turístico, né? E começaram a passear no sábado, ônibus turismo, Parque Barigui, feirinha do Largo da Ordem teve também, passeio pelas ruas da cidade, jardim botânico, né? Aquela coisa toda, e foto pra lá e vídeo pra cá e relatos, né? Relatos de como o que eles sentiram sobre a nossa cidade e cara, relatos super positivos, né? E o mais recorrente era que, cara, Curitiba é uma cidade muito linda. Curitiba é uma cidade muito organizada, é uma cidade muito legal, é uma cidade prazerosa, sabe? Claro que eles tinham opiniões específicas sobre o Jardim Botânico, né, sobre o Parque Barigui, sobre o ônibus de turismo, sobre um ou outro ponto específico, mas no geral tinha esse comentário de que, cara, Curitiba é uma cidade diferente, é uma cidade bonita. E daí eu fiquei pensando e falei, pô, eu tenho que fazer esse vídeo, que ele não é um meia-culpa, porque eu não volto atrás em nada do que eu falei talvez alguma coisa. Nesses anos, esses 2 anos e pouco de canal, né? Tudo que eu fiz ali, eu vou lá e eu confirmo, tá bom? Até as críticas ferrenhas. Mas eu tenho que dar um outro lado, eu tenho que assoprar, depois de uma mordida que eu dei em Curitiba nessa semana, que foi o vídeo um dos lugares mais violentos e perigosos do centro, eu tenho que assoprar essa mordida e falar que, cara, realmente, Curitiba é uma puta de uma cidade foda. Né? Desculpa o palavrão, mas é uma baita cidade, cara. E eu lembrei também automaticamente da frase do Marcelo Falcão de O Rapa: navegar é preciso, senão a rotina te cansa. Cara, nada te faz enxergar algo de uma maneira diferente como a saída da rotina ou como a opinião de outrem. E eu sempre tento sair da minha rotina, eu odeio ficar na minha rotina, né, 7 dias por semana, fazer as mesmas coisas sempre, tanto que o canal para mim é uma válvula de escape disso, onde eu posso ir para lugares aleatórios, visitar lugares que eu não queria, mas o que me pegou, e por isso que eu dei esse relato no começo, foi a opinião de uma outra pessoa. Porque, cara, a gente se acostuma, e é uma coisa muito natural do ser humano, né? Aquele negócio da ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você possui, quando você tem, quando você habita, quando você mora num lugar por muito tempo, você vai normalizando muita coisa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e você fica num estado meio catatônico ali de, ok, é isso aí, né, cidadezinha, não sei o quê. E você só percebe que o lugar que você mora, o lugar que você, sei lá, trabalha até, que você frequenta, é muito bom ou muito ruim quando você tem um comparativo, sabe? Quando você vai para outro lugar ou quando você ouve o relato de uma pessoa. Tipo, sei lá, quando você tá no teu trabalho e chega uma pessoa nova e fala assim, caraca, aqui é muito legal, o clima é muito gostoso, a empresa que eu trabalhava era todo mundo maluco, aqui eu tenho uma flexibilidade e tal. Daí você percebe que, pô, é verdade, né? Aqui a gente tem um clima legal, mesmo eu já sabendo alguns podres, algumas merdas, mas a gente realmente tem esse clima legal que você já não vê mais porque já é a tua rotina, né? Já é o teu normal. E a outra pessoa relatando isso, daí que você abre os olhos. E foi isso, meus queridos inscritos, que aconteceu comigo. Quando o pessoal que veio pra cá começou a dar seus relatos, daí eu lembrei, tipo assim, não é que eu não sei, não é que eu não sei que Curitiba é uma boa cidade, não é que eu não valorizo as coisas que Curitiba é, mas é que às vezes a gente deixa isso passar, a gente tenta e a gente normaliza essas coisas básicas que outras pessoas em outras cidades não têm, né? E o mais importante, o mais interessante que eu acho que me saltou muito aos ouvidos, porque eu vi essas pessoas falando, é o fato que muitos desses comentários eram focados em características urbanas de Curitiba.
Então, seja numa organização de transporte, na relação ali da rua. Obviamente eles não falaram isso, eles falaram de uma forma mais genérica de tipo, muito bonita, organizada, olha as florzinhas aqui, olha que bonita essa calçada, sabe? Comentários gerais, mas que a gente aqui no Beraldo anda, a gente já vai destrinchando os comentários e tentando entender as origens disso. E a gente percebe que Curitiba ela tem essa característica urbanística muito presente que faz com que a cidade toda seja uma espécie de grande cenário, tá ligado? E às vezes você tá andando e vê um jardim de uma casa bem cuidado, seja no Batel, um jardim de um prédio, ou seja no Capão Raso, no Capão da Embuia, seja no Juvevê, você percebe que tem um certo cuidado, sabe? Claro, devido às proporções, a rota turística ela é um recorte da cidade, tudo bem. É, a gente percebe que Curitiba ela tem uma aura assim de organização, né? Ela tem uma essência de um plano urbanístico. Os eixos estruturais, os parques, eles têm uma composição pensada. E é isso que pega muito o turista, tá ligado? É isso que pega muito a pessoa que vem de fora e que tem esse primeiro impacto, esse primeiro contato com Curitiba, porque as outras cidades, a gente tem que falar a verdade, as outras cidades do Brasil não tem isso, cara. Não tem isso. E você percebe muito quando você viaja ou você vai visitar algum outro lugar, é aí que você percebe que a aura é diferente. Claro, toda cidade tem a sua beleza, tem o seu valor, mas Curitiba tem um negócio diferenciado. Um negócio é esse clima na cidade toda, assim, sabe? É como, por exemplo, eu nunca fui, mas quem vai pro Rio de Janeiro e fala sobre a natureza estonteante, que é um negócio de maluco, que é o lugar mais bonito do planeta, não sei porque eu nunca fui. Mas eu entendo que a mistura ali da cidade, do ambiente urbano, com o morro, com o mar, cria uma aura relacionada à natureza, ao ambiente urbano na natureza, à estética do tropical, ao, ao estereótipo do Brasil, que é muito marcante. Então é isso, eu acho, né, que marca as pessoas, por exemplo, quando elas vão para o Rio. Eu acho que quando elas vêm para Curitiba, as pessoas, os turistas, visitantes, recém-chegados para morar, elas percebem que, pô, Curitiba ela tem uma aura de organização, ela tem uma aura de conservação, de limpeza, de cuidado. E assim, galera, mas porque a cultura nossa. Cara, o negócio é política pública, é urbanismo, filho. Por que é tão cuidadinho? Porque a gente tem recuo frontal, porque a gente tem um plano diretor que define largura de calçada, porque a gente tem um plano de mobilidade. Ok, eu tenho trocentas bilhões de críticas a esses planos e as coisas que não estão dando certo ou as invisibilidades que o plano imputa na cidade. Mas a gente tem que dar o braço a torcer, cara, que Curitiba ela tem uma ordem e ela tem um plano que é para ser funcional e não só ser funcional, mas ele ser bonito, tá ligado? Você pegar ali, por exemplo, no Campo Comprido, no Moçungue, e o eixo estrutural dos busões ter as flamboyãs, né, as árvores do outono, cara, isso é um pensamento urbanístico, assim, pô, beleza, ela tem que ser funcional, mas tem que ser bonita, né, tem que ser um lugar legal. O Parque Barigui, que cara, é um piscinão, é um lugar que serve para a cidade não inundar, que chove para uma desgraça aqui, então tem que ter um lugar que essa água tem que ir, e os caras criaram um piscinão, mas também é um piscinão que tem um parque, ele tem uma pista de corrida, ele é envolto ali por mata preservada, que tem um bosque ali no fundo, ele tem um desenho cênico do lago que você acompanha com o olhar, tem ali aquele skyline do Bigorrilho lá no fundo do Campo Comprido do Moçungue, que cerca o parque ali, você percebe que não, eu estou num ambiente urbano mesmo assim. Então ele foi pensado, tá ligado? Os lugares de Curitiba eles são pensados. O centro, por mais que o centro tenha muita debilidade, tem muita gente em situação de rua. Até no vídeo que vocês estão vendo aí, provavelmente vocês vão ver uma parte do centro que é de certa forma invisibilizada, que é a parte da região do Guadalupe, Praça Tiradentes, né? Até passo pela 15 no vídeo, mas você percebe que é uma região que está tentando voltar, mas o centro ele tem um aspecto cênico também, né? A própria 15 ela tem um aspecto cênico
da iluminação, da arborização. As avenidas, elas têm são uns retões assim em direção a pontos importantes. Então, eu estou falando tudo isso destrinchando os comentários que essa galera sentiu e expressou, para a gente perceber, nós que somos de Curitiba, a gente que já está acostumado, que assim, cara, realmente, Curitiba é uma baita cidade. Ela é organizada, a gente tem que dar valor a isso. E assim, eu não vou fazer uma retratação dos meus vídeos. É, mas especialmente o vídeo que eu falei que Curitiba é uma ilusão, que depois que eu voltei da Argentina eu percebi que, cara, Buenos Aires está 1 bilhão de anos-luz à frente, assim, em termos de estética, de planejamento. Mas daí alguém comentou lá uma coisa que é muito certeira, que a gente tem que levar em consideração também, mas que, cara, Buenos Aires existe há centenas de anos, né? Ela foi fundada ali, primeiro os vilarejos e povoamentos, vamos falar que é 1600, por aí. Então ela tem uma evolução, ela concentra toda a riqueza da Argentina, né? Querendo ou não, todo o foco urbanístico é na capital. Só que por outro lado, Curitiba, ela tem esse aspecto cênico, ela está construindo isso, muito apegado também à sustentabilidade, cara, num período muito curto, né? Em 70 anos. Começou aí na metade do século XX, vamos falar que um pouquinho antes, 1940. Cara, mesmo assim, é pouquíssimo tempo pensando em formação de cidade, em formação de cultura, de sociedade, para você imputar uma aura, né? E Curitiba conseguiu isso, né? Graças aos planos diretores, né? Graças a movimentos culturais que favoreciam a época, né? Para ter essa revolução, graças a, sei lá, as peitadas que alguns políticos deram também para, sei lá, fazer concurso de arquitetura, para fazer mudança urbanística, né? Assim, não estou falando que tudo foi perfeito, que tudo é legal, que não teve muita coisa higienista, né? Essa aura de Curitiba, ela traz muito higienismo também, né? Ela traz muita segregação, querendo ou não. Tem muitos estudos que mostram como o plano diretor de Curitiba, ele segregou a população mais pobre, né? A população periférica. Mas assim, o que eu quero falar é de aura, é de sentimento, né? E é também pensar em, tipo, como a gente pode mostrar isso, essa imagem que o visitante, que o turista tem de Curitiba, para todos os habitantes de Curitiba, para todo mundo da região metropolitana, galera de São José que trabalha no centro de Curitiba, galera de Colombo, de Araucária, a galera que mora no Umbará, a galera que mora lá na Caximba, tá ligado? Como que a gente pode fazer para essa galera sentir a mesma coisa que um turista vem, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. A vinda dessa galera me abriu os olhos para falar assim, pô, não, eu tenho que dar valor a essa cidade, ela tem realmente coisas boas, ela é diferenciada, ela tem um aspecto cênico, mas pensar também, pô, e todo mundo que já mora aqui, será que consegue desfrutar disso? Será que eles conseguem, sei lá, quando pega o Ligeirão Norte e Sul, quando pega o Barreirinha São José, será que ele consegue ir percebendo que é esse caráter cênico, esse caráter de, tipo, pô, é uma cidade legal mesmo, é uma cidade diferenciada, ou até, tipo, entre muitas aspas, uma gratidão de estar aqui, né? De, tipo assim, pô, é uma cidade legal, acho que faz sentido eu contribuir para a cidade. Não estou falando de adaptar-se à cultura, eu acho isso horrendo, eu acho isso uma ideia burra, assim, sabe? Quem lança esses papos tá um passinho da xenofobia, tá, galera? Então tomem muito cuidado. Mas assim, criar esse senso de sociedade, de uma comunidade mais inclusiva. Pensar assim, pô, eu quero que todo mundo de Curitiba more no mesmo lugar que eu vejo, que o meu convidado, o turista que veio, um parente distante que veio e amou a cidade, que eles morem nesse mesmo ambiente, sabe? Que essa cidade que está no mundo das ideias, no mundo da primeira percepção, da primeira vista, ela seja uma cidade de todo mundo, né? Vocês não acham isso também? Ou é muita criação da minha parte? Eu espero, sinceramente, que não. Mas assim, pessoal, para finalizar, além de todo esse papo social, né, que é muito importante, de vez em quando eu trago aqui para o canal, mas uma coisa que eu também trago para o canal
que é mais fácil de você fazer, que é uma coisa que todo mundo consegue fazer hoje e amanhã, é essa exploração da cidade. Tipo assim, sai um pouco da rotina e finge que você é um turista. Não sei se você já viu aquela trend de tipo assim, fingindo que a minha cidade é igual à Europa. Da galera assim, nossa pessoal, aqui em Curitiba, acredita que os ônibus eles param certinho na plataforma e você não precisa pagar para o cobrador? Tipo, igual alguém que vai para o exterior ou vai para uma outra cidade turística e fica reparando nessas micro coisas. E a gente fala assim, pô, a gente consegue fazer isso na nossa cidade também. Então, assim, uma dica que eu dou para você sair da rotina e conseguir aproveitar um pouquinho dessa cidade, que é difícil, eu sei, a rotina é uma merda, blá blá blá, mas assim, cara, faça um caminho diferente, pegue um ônibus diferente se tem essa possibilidade, vai num lugar que você nunca foi, anda do outro lado da rua, perceba essas coisinhas que parecem ser comum, mas não é. Tipo assim, pô, que planta, que tipo de espécie de planta que tem na sua rua? São espécies tropicais, são subtropicais, são coníferas? Cara, que animais que tem pô, no ambiente urbano? Isso tudo é muito legal e dá uma vivacidade, dá uma dinâmica diferente para nossa vida mesmo, para nossa vida urbana. A gente mora na cidade e a gente tem que aproveitar, ela tem que ser o palco da nossa vida e é bom que ele esteja bem ambientado, né? E para você perceber essa ambientação, você tem que olhar, você tem que caminhar, você tem que olhar as coisas, né? Falei olhar 2 vezes. Enfim, é isso. Fica de lição de casa. Se você eventualmente fizer isso, pode ser na tua cidade, não precisa ser em Curitiba, pode ser aí em Pirapozinho do Leste, pode ser em Florianópolis, pode ser em Porto Alegre, pode ser em Manaus, pode ser em Belém do Pará, pode ser em Londrina. Se você fizer isso, comenta aqui embaixo, né? Ou se você já fez, comenta aqui embaixo. E mais, se você descobrir um lugar diferente na sua cidade que você nunca tinha reparado e só bastou a atenção, posta lá no teu Instagram e marca @beraldoanda que eu reposto, comento contigo se achei legal. E é isso, né? Incentivando as pessoas a explorarem vossas cidades, né? Pessoal, o vídeo de hoje é isso, um vídeo mais reflexivo. Às vezes eu gosto de fazer, um fundinho aí de caminhada, aquela coisa toda. Centro de Curitiba, chovendo, meu caminho de casa. E tamo junto, deixa sua curtida, deixa seu comentário, é muito importante você comentar. Se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!